Sejam muito bem-vindos à ESEC TV, um programa produzido na Escola Superior de Educação de Coimbra para promover a cultura da cidade. Na próxima meia hora, fique connosco. Para celebrar os 50 anos da Revolução dos Cravos, o Convento de São Francisco recebeu a exposição Primavera Estudantis, da crise de 1962 ao 25 de Abril. Visitamos a exposição e descobrimos as histórias que ficaram esquecidas com o tempo para compreender melhor os momentos que abriram caminho para a liberdade em Portugal. Esta exposição intitula-se Primavera Estudantis, que é o nome que de algum modo sintetiza a experiência dissidente dos movimentos estudantis em Portugal no período final da ditadura do Estado Novo e nasceu por intenção da estrutura de missão dos 50 anos do 25 de Abril e tem por objetivo colocar em evidência o enorme contributo que os movimentos estudantis deram para o derrubo da ditadura do Estado Novo e para a democratização do país. Depois da crise académica de 1962, que foi de algum modo a mãe de todas as crises estudantis no período final do Estado Novo, inaugurou-se um período sucessivo de movimentos estudantis que fizeram da universidade um espaço de resistência à ditadura do Estado Novo e um espaço de dissidência. É o princípio do fim do Estado Novo. Aliás, a crise académica de 62 dá um contributo inequívoco para o abalo das estruturas do regime, na medida em que ela resulta numa dissidência geral de milhares de estudantes, nascidos e criados nos valores do Estado Novo, filhos da burguesia, podemos dizer assim, e, portanto, é todo um setor da juventude portuguesa que vai decidir em relação ao Estado Novo e que experimenta na luta estudantil de 62 e depois nas lutas que se sucedem, era um confronto permanente cheio de subtilezas entre a lógica repressiva do regime, nomeadamente em termos da ausência de direitos de liberdade de expressão, de reunião, de convívio, autonomia associativa, autonomia universitária e tudo isso era um confronto entre esses valores ou a sua ausência e a ousadia das práticas de resistência estudantis que começaram a incorporar formas de imaginação que ansiavam, sobretudo a partir de meados de 60, um contacto pleno com a modernidade. A modernidade que se vivia noutros países. Não é só importante para Coimbra, é uma exposição que é fundamental para a própria história do país. Quando se pensou nesta exposição para Coimbra, obviamente que ela teve de ser toda redefinida e adaptada ao próprio espaço do convento. Foi um processo moroso e exigiu que houvesse, por um lado, um desenho da exposição pelo António Viana, que também a desenhou para Lisboa, e aqui ele fez esse trabalho em conjunto connosco, ou seja, com a equipa do convento, e ela ocupa agora praticamente o espaço todo do piso zero. A memória dos movimentos estudantis é uma memória muito frágil, muito efêmera, porque as gerações estudantis sucedem-se e têm uma certa tendência para o esquecimento. Exigiu uma enorme pesquisa de documentos, muito variados, desde logo comunicados,
o modo como se alimentava a máquina de informação do movimento estudantil em ditadura, em contexto de clandestinidade. Outros documentos, cartazes, cartas, documentos da imprensa estudantil, que é variadíssima e muito rica também em Portugal neste período, e além disso imagens. Fotografia, necessariamente, e imagens em movimento, pequenos filmes, documentários, que procuram suturar, digamos assim, as referências que estão na exposição. Depois de 1965, houve um agravamento muito nítido da repressão governamental sobre o movimento estudantil, mas em 67 há um episódio fundamental que vai mobilizar todas as organizações estudantis, em especial as organizações católicas, que foram as tremendas cheias de novembro de 1967, que provocaram centenas de mortos em Portugal, na periferia de Lisboa, que estava a crescer devido às migrações do campo para a cidade na altura, e também no Ribatejo. A revista Life, publicou uma fotografia de capa impressiva sobre a miséria no Portugal de Salazar, que evocava, digamos, uma realidade do país que era ocultada permanentemente na imprensa nacional e internacional, e os estudantes tiveram deliberadamente a estratégia de se mobilizarem, irem para o terreno, e isso foi uma experiência de grande descoberta das desigualdades em Portugal, da miséria humana, da realidade social do país. Protagonistas da democracia portuguesa e de grande prestígio internacional, como António Guterres, já deram testemunho de que as cheias de 67 e a sua militância na JUC foram um batismo político absolutamente fundamental. Depois a crise de 69, em Coimbra, o momento da greve aos exames lhe deu uma dimensão muitíssimo mais radical e ousada, cujo preço foi pago por muitos estudantes, e, além disso, à saída da crise de 69, a natureza fragmentária, mas muito dura e repressiva que o movimento estudantil viveu nas várias academias do país, cujo móvel já era a contestação à guerra colonial. A contestação à guerra colonial explicitamente só surge no movimento estudantil em Portugal depois de 1968 e muitas vezes camuflada em manifestações contra a guerra do Vietnã. As penas sumárias aplicadas a estudantes na crise de 69 resultam na ida dos 49 estudantes, rapazes naturalmente, para o curso de oficiais milicianos em Mafra. Foi um preço muito alto que as pessoas pagaram pela greve aos exames, que era uma greve de decisão individual, porque na verdade significava reprovação, incorporação no serviço militar obrigatório, e o serviço militar obrigatório naquela altura era a guerra em África. Na crise académica de 62, tal como noutros movimentos estudantis, houve momentos de solidariedade dos professores relativamente à luta de estudantes. E na crise académica de Lisboa de 62 ficou célebre a solidariedade do professor Lindley Sintra, que esteve presente praticamente em todos os plenários de estudantes e que a determinada altura foi agredido pela polícia barbaramente, e os estudantes, já na ressaca da crise, decidiram oferecer-lhe um quadro, uma pintura muito interessante do pintor Fernando Azevedo, do Grupo Surrealista de Lisboa, daquele grupo do Vespeira. Passados muitos anos, alguns anos, uns meses antes do Dr. Jorge Sampaio ter sido candidato a Presidente da República, o ator Luís Miguel Sintra, filho, portanto, do professor Lindley Sintra, retribui-lhe o quadro porque, na verdade, considerava que ele devia ser o seu legítimo proprietário.
tivemos a preocupação de, com o nosso serviço de mediação de públicos, criar, paralelamente ao conteúdo da exposição, uma programação que acompanhasse o início até ao final da exposição, que termina dia 25 de abril. Estamos neste momento a desenvolver alguns trabalhos com escolas, com alguns dos agrupamentos escolares, e depois temos a atividade regular de programação. Promovido pelas provedorias do estudante, o abandono no ensino superior foi tema central de um encontro entre docentes e alunos na cidade de Coimbra. Os dados que nós temos, quando comparamos em termos europeus, aliás foram mostrados os dados também aqui na sessão, é que Portugal não compara mal do ponto de vista dos países europeus, ou seja, Portugal tem uma taxa de insucesso e de abandono que está em linha com os restantes países europeus, ou que em vários aspectos é melhor do que a média europeia. Agora, isso não nos deve satisfazer no sentido de dizer, lá porque os outros têm resultados piores, nós não vamos fazer nada. E, portanto, há uma preocupação que é partilhada pelo sistema e havia também já um conjunto de iniciativas, sobretudo direcionadas para os alunos que estão pela primeira vez no primeiro ano do ensino superior, de apoiar esses estudantes para que tenham mais sucesso e para que nós tenhamos melhores resultados. Na minha opinião, já há muito tempo que o fator económico já não é o principal fator de abandono escolar. Continua a ter um peso muito grande, mas a saúde mental e aquilo que é a questão motivacional cada vez são mais pesados naquilo que concerne ao abandono escolar. E na nossa opinião, daquilo que foi um levantamento que nós fizemos com os nossos colegas, as questões vocacionais cada vez mais pesam naquilo que é a estadia ou não nas instituições de ensino superior. Nós temos países na Europa que têm um sistema de apoio aos estudantes bastante mais generoso, como a Áustria ou como os Países Baixos ou como a Suécia, e no entanto têm valores de abandono e insucesso piores do que Portugal. E nós temos cursos e temos instituições onde o nível socioeconómico dos estudantes é relativamente elevado e onde temos problemas de insucesso e abandono. Por isso é mais complicado do que isso. E por isso, uma outra dimensão que nós temos estado a trabalhar é programas de apoio à inovação pedagógica nas instituições de ensino superior, porque temos também a noção, e aliás isso foi também mencionado aqui no debate, que um fator que é importante para o sucesso académico são as metodologias de ensino e de avaliação. Quando falamos das questões vocacionais, é que muitas das vezes os filhos vêm para as instituições ou para as áreas por causa dos pais e chegam às áreas e não é aquilo que eles estavam à espera. E esta desatualização do ensino, esta pouca vertente prática encaixada naquilo que é a nova realidade das profissões, acho que também ajuda e muito negativamente à falta de motivação dos próprios estudantes. E depois o corpo docente tem que ser automaticamente renovado, tem que se renovar a ele próprio, tem que se atualizar as suas ferramentas de ensino. A pandemia trouxe boas ferramentas que nós agora, hoje em dia, utilizamos, muitas delas, que têm que ser alimentadas e temos que perceber de que forma é que podemos atualizar o ensino. Portanto, acho que a inovação pedagógica também tem um papel fundamental naquilo que é o não ou o abandono escolar dos nossos colegas. Daquilo que nós fizemos desde o segundo semestre de 2022 foi encetar negociações com o Ministério da Saúde no sentido de desenvolver um programa específico que fosse dedicado, adaptado às instituições de ensino superior e sobretudo a um público que tem, do ponto de vista etário, do ponto de vista do seu contexto de vida, particularidades. Não nos esqueçamos que, por exemplo, no ensino superior há uma percentagem muito significativa de estudantes que são estudantes deslocados. E por isso há uma dimensão, muitas vezes, de integração, desintegração, de falta de apoio, de isolamento. Essa comissão foi escolhida entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Envolve representantes das
instituições de ensino superior, nomeadamente das redes de apoio psicológico que já existem em muitas instituições de ensino superior, para aproveitarmos a experiência que eles têm, de instituições ligadas à saúde, especializadas na saúde mental, e a nossa ideia é ter, tão brevemente quanto possível, foi isso que nós pedimos à Comissão, que fossem o mais ágeis possível, para nós lançarmos rapidamente este programa, que está inscrito no Orçamento de 2023 e, portanto, que é um compromisso que o Governo assumiu nesta área. É importante percebermos também como é que estes números, como é que chegamos, como é que quantificamos, como é que avaliamos isto, como é que percebemos o fenómeno, para poder criar mais soluções, mais caminhos, mais iniciativas que possam conduzir a essa redução. E é um pouco isso que estamos aqui a discutir hoje, enfim, com um lema: que nenhum estudante fique para trás porque abandonou por razões que não algo que seja efetivamente sua vontade. A Escola Superior de Educação de Coimbra comemorou 25 anos do curso de Animação Socioeducativa. O encontro, que contou com a presença dos seus fundadores, promoveu o debate entre novos e antigos alunos e tentou descobrir de que forma os seus estudantes conseguem mudar um bocadinho do mundo. O encontro que se realizou agora, dos 25 anos do curso de Animação Socioeducativa, foram 2 dias de celebração, de festejo, em que contámos com presenças muito importantes para a história do curso, começando pelas pessoas que fundaram o curso, portanto que efetivamente estiveram há 25 anos atrás a trabalhar para que este tipo de formação em animação socioeducativa e através de metodologias de educação que nós designamos como educação não formal, fosse uma realidade na ESEC. Realmente este curso nasce por uma necessidade que existe no mercado em dar respostas em termos de educação para além da educação escolar. A animação socioeducativa, com algumas outras formações que podem ser complementares desta ou paralelas, a sociocultural, a intervenção comunitária, etc. Portanto, este campo, que tem aqui uma identidade politécnica e não propriamente académica, tem a ver muito com olhar para a comunidade. Portanto, a educação não é só aquilo que é ensinado pelo professor e que o aluno recebe, transmite para o exame, e o objetivo não é a avaliação e o ter uma nota. Portanto, isto, sim senhora, existe, e mesmo aqui no curso, claro, é uma licenciatura do ensino formal, existe, mas ele vai aprender que a educação passa por outras componentes e que em certos problemas de ordem social, às vezes até a pobreza, às vezes até a delinquência e os problemas que existem em certos bairros, etc., tudo isso se pode ajudar a resolver com práticas a que eu chamaria de educativas. O curso de animação socioeducativa caracteriza-se por ter uma sólida formação teórica na área das ciências sociais e humanas, associada a uma componente prática. Nós não formamos para um público em específico, formamos para problemáticas e com metodologias passíveis de ser aplicadas em diferentes contextos, e por isso nós temos alunos que trabalham com crianças em diferentes situações,
com adolescentes, com jovens, com adultos e com séniores e com outras populações mais específicas. Portanto, o curso dá-lhe esta panóplia de diversos campos de atuação, onde nós temos muitos profissionais que se têm destacado e virem para o curso de animação, por exemplo, é uma aposta certa para quem quer ter, digamos, um desafio de transformar, portanto, as suas comunidades, transformar a sociedade que o rodeia no âmbito das suas preocupações. Recordamos o nascimento do guitarrista e compositor de Coimbra, Carlos Paredes, a 16 de fevereiro de 1925. Celebramos a data com o tema Melodia para Paredes, uma composição de Ricardo Silva na guitarra portuguesa, acompanhado por João Silva na viola de fado. Assim terminamos mais um programa, mas marcamos encontro já na próxima semana com algo novo para lhe mostrar. Entretanto, fica o convite para acompanhar as nossas redes sociais e não perder nada do nosso trabalho.